Boa noite a todas as pessoas. Hoje nós nos encontramos em mais um seminário aberto do Instituto Langage e a gente tem aqui o prazer e a honra de ter com a gente o Ailton Serário Alves, que vai falar sobre um tema muito importante, né, que é a questão da vulnerabilidade na infância, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes com a Ailton, né? Então essas vulnerabilidades ocorrem das formas mais diversas possíveis e a gente vai ter a oportunidade de ver, né, essa questão junto com a Ailton. Agradeço imensamente, Ailton, sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Nosso formato é sempre o mesmo, então tem uma fala aí disparadora de uns 30 minutos e depois a gente tem uma conversa, todo mundo está com direito a abrir o microfone aí, trocar, se quiser escrever também, a gente vai conversando. Então, é assim que a gente funciona. Quem quiser divulgar depois, esse nosso seminário aberto fica disponível lá no YouTube do Instituto Langage. Então, Ailton, te deixo você se apresentar aí da forma mais atual possível, porque o Ailton ele circula muito, ele vai tendo, né, agregando formações e experiências aí, mas a gente se conhece lá da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada, Ailton, de estar aqui com a gente. Isso, que maravilha. Muito obrigado, Érica, pelo convite. Sérgio, Andréia, aí, por toda a conexão, toda a parte administrativa aí que nos une. É um prazer estar com vocês, o Langage, vocês que participam, né, desse seminário aberto. Eu espero que a gente tenha uma noite aqui bem produtiva e a gente vai seguir nesse sentido. Eu vou já compartilhando minha tela, porque aqui eu já faço a minha apresentação também. Share screen, deixa eu ver aqui. Screen. Share, e agora só me deem um feedback se vocês têm tela cheia do carvão ao diamante. Sim, tudo Sim? certo. Perfeito. Então, gente, eu sou médico, né? Eu tenho uma pós-graduação em psicologia médica, focando aqui no nosso assunto, né? Meu doutorado é em saúde da criança e adolescente. Sou membro da rede de primeira infância de Minas Gerais, um movimento muito legal que a gente criou aqui nos últimos anos, disparando planos municipais de primeira infância para proteção na infância, planejamentos decenais. Presido uma associação também de proteção à primeira infância, que é a Via Child, e a gente vai estar compartilhando aqui com vocês um pouco sobre esse título aqui, sobre esse conteúdo que parece intrigante, né, em sua gênese, e a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre isso, do carvão ao diamante. Por que será que a gente está falando sobre isso, né? De onde nasce a essência desse termo? A gente vai caminhar sobre isso, falando sobre o bebê e suas vulnerabilidades. Mas já adianto que o grande enfoque aqui não vai ser colocar simplesmente a vulnerabilidade em si, mas é apontar uma luz, né, para esse processo e uma forma de enfrentarmos essas vulnerabilidades tão presentes nos nossos dias, como a gente estava aqui antes um pouquinho conversando. Bem, eu quero começar introduzindo, né, esse pequeno texto que está ali já, né, nas primeiras páginas desse livro, e que ele é bem afeito assim à cultura e à história de Minas Gerais, das nossas minas e minérios, né? De terras profundas vem o desalinhado sussurro de pequeninos. Também é de lá que chegam raros diamantes. Mas o que esses bebês e suas trajetórias nos ensinam sobre vulnerabilidade? Das terras profundas até aflorarem como raros diamantes. É isso que a gente vai caminhar um pouquinho, e para introduzir, eu trago nessa lâmina esse mundo fantástico do bebê, do feto, né, que vai de uma totipotência, né, a presença, gente, de células embrionárias capazes de sozinhas se diferenciar em um organismo completo. Então, vamos colocar essa potência, né, a herança dessa totipotência, uma única célula ali, com células capazes de se diferenciar num organismo inteiro, esse bebê que passa em sua história pela trilha da pluripotência, células capazes de se diferenciar em vários tecidos diferentes do corpo,
vivenciando a realidade da multipotência, gente, essa genética fantástica, onde células são capazes de gerar alguns tipos de tecidos. O bebê traz toda essa trilha, um fantástico tempo de útero, né? A Érica tanto nos ensina sobre isso. Gente, um bebê que nasce com memória gustativa, que nasce capaz de, numa maternidade, identificar o leite materno da sua mãe pelo cheiro. Um bebê que, com 12 semanas de vida, é capaz de ouvir por meio da vibração da pele da sua coluna vertebral no líquido amniótico, muito antes de ter cóclea, ouvido externo. Quer dizer, gente, tanta potência. Um tempo de útero onde ele é ávido por comunicar-se, extremamente hábil nesse aspecto. Tanta potência que encontra também a maior neotenia dentre as espécies que nós presenciamos e conhecemos aqui ao menos de mamíferos. Ou seja, tanta potência e tanta dependência, ainda tanta imaturidade, né? A gente vai ver um bezerrinho nascer, é tão fantástico, quem tem essa experiência, a vaca, né, dá um pum lá e sai aquele bezerrinho, gente, na mesma hora ele afirma os joelhinhos, tira aquela placenta, balança aquilo, ó, e vai se virar, vai atrás do alimento dele. Mas não é isso que acontece na história desses potentes bebês que, ao mesmo tempo, vivenciam essa neotenia, essa dependência do outro. E é exatamente isso, gente. É não entender esses tempos e propósitos desse bebê que muitas vezes faz que esse bebê se afunde em vulnerabilidades. Nossos bebês se afundam em vulnerabilidades porque nós não compreendemos esses tempos da totipotência, da pluripotência, da multipotência, da neotenia e os propósitos de cada um desses tempos. Basicamente, esse é o pano de fundo para entendermos um pouco e discutirmos sobre vulnerabilidade e sobre uma habilidade socioemocional que a gente aponta e quer trabalhar, porque a gente não quer só falar sobre vulnerabilidade, e adversidades fazem parte da nossa própria construção, da nossa vida, mas a gente quer apontar, né, para uma luz que sirva para nos guiar em relação ao cuidado desses bebês em condições tão adversas como temos hoje. Mas o pano de fundo, gente, a gente falar um pouquinho sobre esse conceito de vulnerabilidade. Aqui eu estou usando um conceito bem transdisciplinar, porque muitas disciplinas trazem seus terminologias mais apropriadas, mas eu quero colocar aqui a vulnerabilidade para introduzir, gente, como uma condição ou estado daquele que é ou se encontra transitoriamente, por exemplo, suscetível a danos devido à sua fragilidade. Vamos pensar na primeira infância em relação a essa fragilidade. Esse conceito é interessante até essa parte, gente, mas a segunda parte desse conceito que eu acho mais, a parte B, que eu acho mais interessante. Gente, essa vulnerabilidade, essa condição ou estado, né, de susceptibilidade a danos por sua fragilidade, ela depende, olha que interessante, ela tem uma condição aí associada, conforme a sua capacidade de prevenir, resistir e contornar potenciais impactos. Então, não é só olhar para a fragilidade, muitas vezes, dessa primeira infância, desse bebê, das adversidades que esse bebê está envolvido, mas olhar para qual é a capacidade deste indivíduo, deste ser e desse sujeito prevenir, resistir e contornar potenciais impactos de uma adversidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre a parte A desse conceito e sobre a parte B. Ok, existe uma parte A, sim, de fragilidade, de contextos adversos, mas existe uma parte B desse conceito, que é a resiliência. Gente, nós não temos muitas oportunidades de conversarmos sobre resiliência, e esse livro ele busca trazer um pouco de estruturação sobre essa habilidade socioemocional para que a gente, de fato, discuta na integridade esse conceito da vulnerabilidade, sua parte A e a sua parte B. Gente, a gente teve um seminário, né, um congresso, Érica, fantástico, transdisciplinar, e como a vulnerabilidade foi discutida de forma tão legal ali. A vulnerabilidade é individual, a vulnerabilidade ela é precoce, ela vem desde lá a gametogênese,
a vulnerabilidade é intergeracional. A gente aprendeu tanto naquele congresso sobre isso. E um dos aportes que a gente teve interessante, que é diferente, a vulnerabilidade não é risco, a gente está falando de coisas diferentes, né? E como cuidadores, o que nos importa na prática é identificar essas vulnerabilidades. Neste livro, o autor ele traz ali 3 vulnerabilidades que estão bastante afeitas à realidade global e também do nosso país, trazendo um recorte global e nacional. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu quero depois entrar na resiliência. Eu vou tocar sobre 3 condições aí que determinam muitas das vulnerabilidades de nossos bebês, de nossas crianças, a saber, desnutrição infantil, negligência e violência e pobreza. De forma bem rápida, a gente vai caminhar sobre isso, sobre a desnutrição, primeiro no mundo, gente. É triste dizer, mas no ano 2024, né, a gente continua com situações tão graves como essas apontadas em última análise 2020, o OMS, Banco Mundial, quando quase 800 milhões de pessoas não eram capazes de suprir suas necessidades básicas de energia e proteína. Gente, a essa época, ainda antes da pandemia, né, o mundo, a Carta da Terra, quem conhece a Carta da Terra, gente, ela falava assim, olha, o mundo produz alimentos para todos. Infelizmente, o que acontece é que há muitos na mesa de alguns e falta na mesa de outros. Isso, gente, era pré-pandemia, pré-crises que estamos enfrentando nesse momento. Naquele momento havia alimentos para todos. Vamos chegar daqui a pouco sobre como estamos nesse momento hoje. Naquele momento, 800 milhões de pessoas não dando conta de suprir suas necessidades básicas. 50 milhões de crianças com desnutrição aguda, emagrecidas, marasmáticas, com baixo peso para sua estatura, e 150 milhões de crianças no mundo, gente, com desnutrição crônica. Isso quer dizer que esta fome é de tal forma persistente que essas crianças começam a diminuir sua velocidade de crescimento, que até elas param de crescer. 150 milhões de crianças de 0 a 5 anos pequenas para a sua idade em função da desnutrição. De forma prática, que a gente entende esse impacto no nosso país, metade das mortes de crianças de 0 a 5 anos em países como o nosso, alô Brasil, metade das mortes tem por trás a desnutrição silenciosa que ninguém vê. Quando a gente vai à declaração de óbito das nossas crianças de 0 a 5, a gente encontra dengue, a gente encontra malária no norte, a gente encontra pneumonia comunitária, mas, gente, em metade dessas crianças tem uma desnutrição silenciosa que é caracterizada pela baixa estatura de 0 a 5 anos, que ninguém dá valor. E aquela mesma proteína, vitamina mineral que faz o osso crescer, gente, é neuronutriente, né? Ela é proteína que vai produzir anticorpos contra infecções. Bem, esse é o cenário global, onde a gente tem metade das mortes determinadas pela desnutrição, 50 milhões de desnutridos agudos, 150 milhões de crianças desnutridas crônicas. E o que nós esperamos para esses dados, gente, que eram de 2020, já agora, dentro de uma publicação do Lancet, eu acho que todo mundo deveria ler, né? E a partir dessa publicação, a ONU fez uma chamada no final de 2022, portanto, há menos de 2 anos atrás, dizendo sobre a sindemia que mata. Em resumo, alô. Ailton, seu som parou. Ainda não.
Ele está reconectando. Ok, gente. Sim, Ailton. Me ouvem? Desculpem, alguma coisa até eu havia comentado está acontecendo com o meu microfone, mas vamos lá. Share Agora a screen. gente está sem vídeo. Isso. Vamos colocar aqui. Share. Isso. Entrou? Sim, Sim. gente? Esses dados alarmantes estão lá na tela. E você também, tá Ok. tudo certo. Vamos continuar. Perfeito. Então, vamos lá. Estamos na Então, sindemia. ONU Lancet apontando para 2022, gente, o início de uma crise que vai arrastar metade do mundo para a insegurança alimentar. A gente está falando de uma sindemia que mata, uma tríade de desnutrição de um lado, obesidade do outro, por excesso de consumo de calorias vazias, e uma emergência climática que nós estamos vivendo nesse momento, que foi apontada em 2022, que seria o maior desafio para a humanidade, meio ambiente e planeta. Isso quer dizer, da forma prática, que no último ano, gente, foi reduzida a produção de milho, arroz, soja e trigo por questões afeitas, por exemplo, a menor disponibilidade de fertilizantes pela guerra da Rússia e da Ucrânia, que levou 300 milhões de pessoas para desnutrição aguda. Nós temos hoje uma demanda por assistência humanitária sem precedentes na história. Nesse último ano, tivemos 13 milhões de crianças com desnutrição aguda grave, das quais 10 milhões não receberam tratamento e 2 milhões de crianças foram a óbito em função de desnutrição aguda. É esse cenário que tem ocorrido, inclusive dentro de realidades como um país, Brasil, que é um celeiro de alimentos. A gente tem aqui a última pesquisa de orçamentos familiares, 17 e 18, um terço dos domicílios brasileiros atingidos por insegurança alimentar, o pior resultado desde 2004, de toda a série histórica de insegurança alimentar no Brasil. Metade das crianças brasileiras de 0 a 5 em domicílios com algum grau de insegurança alimentar. Quando a gente chega a sectorizar isso aqui por raça, cor, a gente encontra, por exemplo, uma desnutrição crônica entre indígenas brasileiros de quase 30% dos nossos indígenas brasileiros de 0 a 5 anos com desnutrição crônica. Com desnutrição aguda, quase 10%. Todas taxas muito superiores a uma meta global de desnutrição crônica, que é de 2,5%. Gente, essa meta entre os indígenas brasileiros é 10 vezes acima da meta global. Na população brasileira como um todo, de 0 a 5, a gente está em torno de 10% das crianças com desnutrição crônica, é 4 vezes acima da meta global. O maior celeiro de alimentos do mundo, um dos maiores, tem uma taxa de desnutrição crônica 4 vezes acima da média global. E quais são as consequências disso, para a gente entender, de toda essa vulnerabilidade? Só ser pequenininho, baixa estatura? Absolutamente não. Nós estamos falando de prejuízo de desenvolvimento neuropsicomotor. Nós estamos falando de déficits cognitivos, intelectuais irreversíveis pela fome na primeira infância. 80% do SNC é formado até os 2 aninhos de idade. Se vivenciamos essa desnutrição nessa faixa etária, a gente vai ter sequelas neurológicas irreversíveis da fome e comprometimento, lógica, todo um sofrimento humano de valor inestimável, mas também comprometimento das pactuações, inclusive econômicas, que são feitas por nações como o Brasil. Saindo da desnutrição, da vulnerabilidade pela desnutrição, rapidamente passo pela negligência emocional. Um estudo, gente, de uma federal do Nordeste, ele, aliás, em paralelo, até o Israel já tinha feito isso também, um professor, Amos Holider, já tinha falado sobre isso, e fizeram esse estudo no Brasil, demonstrando que, em média, gente, um pai brasileiro gasta com seu filho no Brasil, pasmem, 10
minutos por dia. Esse estudo, ele fez essa seguinte pergunta: quanto tempo, em média, um pai brasileiro gasta com o seu filho? O tempo de pai, que eu chamo, né? E foi detectado que um pai brasileiro típico investe no seu filho 10 minutos por dia. Chega ele cansado do trabalho, tira o sapato, vai jantar. E aí, filhão, beleza? Tudo assim? Vai ficar mais rápido. Como é que foi a escola? Tá? Vai tomar o banho, vai assistir um futebol, vai para a tela, 10 minutos. Gente, isso se essa criança tiver um pai. Porque somente no ano passado, no Brasil, 160 mil crianças brasileiras, gente, isso é uma geração, 160 mil, sequer tiveram o nome do seu pai em uma certidão de nascimento. Sequer. Estava em branco. Nem os 10 minutos de tempo de pai eram possíveis. A violência, das 400 mil violações, gente, no primeiro quadrimestre de 23, que é o último dado que nós temos comparado ao anterior, houve um aumento de 68% nas notificações de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Um aumento de 68%, sendo que 17 mil desses casos, dessas notificações, desses registros de violências eram sexuais. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo hoje, gente, dentre os tipos de violência não letal de 0 a 17 anos no Brasil, não letal, tá? Estupro predomina, é a principal modalidade de violência não letal já hoje em crianças e adolescentes brasileiras, e mais de 60% de todos os estupros registrados no Brasil são em vulneráveis até 13 anos de idade. 10% de todos os estupros registrados no Brasil são em bebês até 4 anos de idade, que não têm nenhuma condição de se defenderem. Basta dizer que em nossa sociedade hoje, de cada 3 mulheres, uma já foi vítima de algum tipo, já sofreu algum tipo de violência sexual. De cada 5 homens, um também. As denúncias desses abusos sexuais na internet estão aumentando também tremendamente, de várias formas, mas eu quero só dar um dado muito simples, que hoje, no Brasil, isso é um dado global que se reflete aqui também, de cada 5 crianças que frequentam a internet, uma já recebeu proposta de pedófilo. E muitas vezes isso não vai ser visível, porque essas marcas virtuais não deixam ali marcas no corpinho, mas às vezes esse sofrimento e toda essa vulnerabilidade ela vai ser significada de outras formas que nós bem conhecemos aqui. Eu quero só terminar essa fala para dizer, gente, nesse período da vulnerabilidade, que eu não tenho dúvida, quanto mais eu estudo, que as nossas crianças estão sendo atacadas. Há um ataque contra a própria vida delas, eu falei aqui sobre isso, 18 casos de violência letal por dia contra crianças brasileiras. Letal. De mortes. Estão atacadas contra a sua identidade, o direito de ser criança, contra a sua dignidade. Que a gente falou sobre a dignidade de uma criança. Gente, e quanto mais violência na infância, mais pobre é a sociedade. São estudos de econometria que mostram isso. Mais violência na primeira infância, na infância, mais pobre é a sociedade. Resumo, a maior parte das crianças brasileiras é pobre. Esse é o indicador atual. E a maior parte dos pobres é criança. É o setor etário que mais empobrece no Brasil. E como sabemos, isso tudo vai andar junto com sofrimento. Privações, direitos, conhecemos muito bem a história que a ciência nos ensina das privações determinando sofrimento emocional e cognitivo nas crianças, nesses PET scans das crianças romenas. Gente, isso aqui é lesão de arquitetura cerebral por privações, pela desnutrição, pela negligência emocional. Da mesma forma que aconteceu as privações também na Romênia, elas continuam, esse PET scan poderia ser replicado para várias circunstâncias de vulnerabilidade que nós aqui colocamos, determinando quadros, antes já entrando para a resiliência, de rankings que o Brasil hoje ocupa, gente, que pesem todas as críticas sobre esses rankings que eu aqui irei colocar. Eu quero fazer uma análise sobre o país Brasil em relação a pares
muito similares ao Brasil nessas performances. Durante o meu doutorado, eu trabalhei pesquisando por 8 anos dopamina, receptores dopaminérgicos, que tem a ver com cognição, que tem a ver com ferro, que tem a ver com anemia, que tem a ver, né, com a inteligência, né? Vamos dizer assim, última análise aí, e nós estamos falando em que uma inteligência média, padrão, aqui eu estou falando do adulto, é em torno de 90 pontos. Só para a gente entender, isso aqui é Ulster 2022, que se presta aí a fazer esses cálculos para tentar fazer comparações de coeficiente de inteligência, que pesem todas as críticas sobre isso, mas só quero fazer a seguinte análise, gente. Onde estamos enquanto Brasil em comparação com pares? Tá? Ranking de QI no mundo, os maiores rankings aqui estão basicamente em países dos tigres asiáticos, que produziram revoluções na educação, inclusive na primeira infância, né? O primeiro lugar do mundo japonês, 106, se uma inteligência média é 90, imagina que, por exemplo, nações como Estados Unidos, 97, Suíça, 99, Portugal, uma referência no Brasil de alguma forma, 92, e a gente tem Japão com 106. Alguém tem ideia onde o Brasil está no ranking de QI, comparação de QI entre as nações? Ocupamos a posição, gente, 98 entre as nações. Com um QI 7 pontos abaixo de uma inteligência média. Saiu uma publicação agora, estava disponível na internet alguns meses atrás, detectando, gente, que estudos detectaram que metade da população brasileira é considerada deficiente intelectual. Metade da população brasileira. Se a gente vai ao ranking, por exemplo, do internacional, né, em relação à performance, basicamente, do adolescente, leitura, ciências e matemática, esse é um padrão internacional, o PISA, né, que muitos conhecem. Nós estamos, enquanto Brasil, na posição 66, 77 nações. Se a gente vai à habilidade de leitura, 4 anos de ensino fundamental, gente, 40% das nossas crianças não conseguem a performance mínima de leitura. Ocupamos a posição número 52 entre 57 nações. Nós estamos em 5º lugar, de trás para frente. Vamos, então, à competitividade econômica. Profissional brasileiro e sua competitividade no mercado depois que sai de uma faculdade. Gente, ocupamos a posição número 60 e 64. Novamente, em torno do 5º lugar, de trás para frente. O profissional brasileiro que sai recém-formado, ele só é mais competente, gente, do que o da África do Sul, da Mongólia, da Argentina e da Venezuela nesse ranking global. Até que ponto todas essas vulnerabilidades que nós destacamos lá na primeira infância, deixando sequelas neurológicas irreversíveis em 30% de muitos dos nossos setores, que são a base da nossa construção demográfica, eles não vão determinar performances como essa. Bem, se esse é o lado difícil da história, esse livro quer apontar agora, gente, para o desenvolvimento de uma habilidade socioemocional para a gente lidar com as adversidades. A resiliência. Conforme eu falei, gente, a vulnerabilidade é o estado em que o indivíduo se encontra, né, de susceptibilidade a danos por sua fragilidade, conforme a sua capacidade de se adaptar, de resistir, de contornar. E é isso que a gente quer falar agora, sobre essa capacidade, esse processo dinâmico, né, em que influências do indivíduo, próprias dele e do ambiente, interatuam, permitindo a ela não sucumbir diante das adversidades, se adaptar. É sobre esse conceito que esse livro, então, começa a caminhar. Em resumo, gente, a resiliência se contrapõe à vulnerabilidade. Ela faz frente à vulnerabilidade, de forma que alguns autores, inclusive, ousam dizer que vulnerável é aquele que não desenvolveu ou em que há uma resiliência ausente ou limitada frente a um risco de magnitude considerável a si próprio. Em resumo, a resiliência é o primeiro mecanismo que a gente tem para prevenir, minimizar, superar essas adversidades que vão fazer parte da nossa vida. E isso precisa ser ensinado desde a primeira infância como habilidade socioemocional, apoiado e gradativamente aprendido. Gente, a gente precisa que os nossos bebês, à medida de sua maturidade, sejam capazes de lidar com seus próprios problemas, frustrações, buscar suas próprias soluções. A gente faz isso, por exemplo, em jogos de quebra-cabeça,
em joguinhos da velha, e gradativamente a gente vai aumentar essa complexidade. Quando um bebê tem ali, cai alguma coisa da sua mão que ele está se alimentando, e deixando ele ver como que ele vai resolver aquele dilema daquele momento. A gente está ensinando desde cedo resiliência a esses bebês. Bem, este livro, então, aponta algumas forças individuais para a resiliência, tais como, eu não vou colocar todas ali, vou deixar aqui um gostinho para quem quiser ler o nosso livro, como a importância do autocuidado apoiado, assim como nós aprendemos, gente, a escovar os nossos dentes, né? Lá que é um autocuidado, nós precisamos aprender a lidar com as nossas adversidades e frustrações. Falamos sobre a regulação emocional, que este bebê ele busca na referência nos adultos, gente, como ele vai se comportar, o seu padrão comportamental, inclusive, né? Ele vai buscar isso na atitude do adulto, da referência, do vínculo que ele tem ali. Ele não nasce com a regulação emocional, ele vai buscar essas referências para desenvolver a sua autorregulação emocional. Vamos falar aqui especialmente de 3 forças individuais para desenvolver a resiliência. A primeira, gente, aceitar os desafios como eles são, na sua devida dimensão. Não adianta negar. Se nós queremos desenvolver a resiliência, a gente precisa entender que desafios fazem parte e que negá-los não seria a solução para que a gente desenvolva uma capacidade de nos adaptar às adversidades. Vamos falar sobre isso, sobre sensos de propósito, essa palavra que está, às vezes, tão aí no cotidiano leigo, né? Mas que é fundamental, buscando pesquisa da literatura, entender o propósito dessas adversidades, os objetivos de cada fase da nossa vida, lá da totipotência, a neotenia, e significar e, por vezes, ressignificar isso, gerando essa habilidade socioemocional que é a resiliência. E a flexibilidade cognitiva, por último, uma força individual importantíssima que a gente também vai falar aqui uma lá. Então, primeiro eu quero destacar sobre a importância dos desafios e os propósitos aliados a ele no desenvolvimento da resiliência no ser humano, especialmente na criança. Gente, estamos vivendo em uma sociedade que está extremamente desafeita em vivenciar dificuldades. Não queremos mais vivenciar dor e nos esquecemos que as adversidades, gente, elas proporcionam um estresse que, se não for tóxico e ali acompanhado, acolhido, vai produzir resiliência, faz parte desse processo. E também fará parte desse processo de desenvolvimento da resiliência, gente, lidar com a dor, com o sofrimento, com frustração, dentro de propósitos, por mais que a nossa sociedade tenha dificuldade de lidar com isso. Um exemplo é o que acontece hoje nos Estados Unidos, onde mais de 5% das crianças estão usando psicofármacos, que a prescrição de anfetaminas em menores de 5 anos dobrou em 10 anos. De fato, hoje há uma opção da nossa sociedade consumista e imediatista em não refletir, em não aceitar desconfortos, e não refletir sobre o sofrimento, sobre ideias, sobre propostas. E isso é tudo muito bem aceito pela indústria farmacêutica, pela indústria da diversão, das telas, das boas aparências, que tendem sempre a não precisa refletir sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a dificuldade. Medicados e plugados, eu digo que os nossos bebês perdem enormes oportunidades de desenvolverem resiliência. Precisamos entender, aceitar essas adversidades, contribuindo, lógico, cada um tem uma trajetória, onde a gente entenda o propósito daquilo que nós estamos vivenciando. E isto, por mais que a parentalidade, gente, tente a ensinar tudo naturalmente para o seu bebê, para a sua criança, cada criança vai fazer a sua trajetória de adversidade, que uma mesma adversidade, inclusive, pode trazer significados diferentes, estímulos diferentes para aquela criança. Essa trajetória, esse propósito é único, porque ninguém percorre o mesmo caminho com as mesmas vivências e percepções. Eu quero contar um caso, já caminhando agora para o final, gente, uma história de vulnerabilidade, propósito e resiliência, que é compartilhada, dentre várias outras. Eu vou caminhar, né, nesse livro
compartilhando vulnerabilidades ao redor do mundo, percepções de determinantes dessas vulnerabilidades, como família, como gênero, né? E vou trazer algumas histórias ali, dentre elas, gente, a história de um bebê que nasce em uma situação, em uma condição de vulnerabilidade, em uma das capitais do nosso país, há algumas décadas atrás. E esse bebê, gente, ainda dentro da sua primeiríssima infância, com 1 ano e 6 meses, isso está registrado nesse livro, os seus pais se separam. E aquele bebê perde naquele momento ali, com 1 ano e 6 meses, as suas referências. Ele vai, depois de muitas decisões de justiça, de vai para cá, oficial de justiça para lá, depois de várias decisões, ele chega, então, na sua família substituta, que estava bem personificada em seus avós. Bem, esse bebê Sumiu de novo, Ailton. Isso. Acho que sai e volta. Eu vou falar por aqui Ok. e vou projetar aqui. Primeiro me digam, deixa eu só tirar o meu som daqui. Deixa eu mutar para não dar eco. Me ouvem, perfeito? Sim. Então, deixa eu agora retomar a projeção. Desculpem aqui, gente, realmente Então, deixa eu colocar aqui. Zoom. Eu parei a minha projeção. Deixa eu ver. Share screen. Lá na história do bebê, ele está lá com 1 ano e meio, os pais separaram e o Isso. pessoal ficou aqui no suspense. Isso. Então, vamos lá. Estão na tela, gente, com a projeção? Sim. Ok, então, aquele bebê em situação de vulnerabilidade, né, ele perde as suas referências ali com 1 ano e 6 meses, e então é acolhido por seus avós. A sua avó, então, leva aquele bebê ao médico, e o médico, vendo aquele bebê, não tem uma boa percepção e fala assim, vó, infelizmente eu acho que esse bebê não vai vingar. Olha o tanto que ele é desnutrido, seus cabelos todos caíram, as suas unhas estão caindo. Eu acho que esse bebê dificilmente vingará. Aquela avó, ela buscando ali o seu desafio daquele momento, ela vai atrás dos recursos comunitários que ela tinha, uma comunidade simples de ruas de terra, mas ali, então, ela procura entre os seus pares qualquer coisa que pudesse ajudá-la a vencer os desafios junto com aquele bebê de cada dia. E diante dessas vulnerabilidades, aquele bebê e aquelas avós começam a apontar para desafios reais. Primeiro era a sobrevivência mesmo, né? E trabalhando para que cada dia as metas fossem alcançadas. Desafios eram vencidos, celebrações eram feitas. Aquele bebê, então, de forma impensável, pensa em se tornar um médico, mas, gente, isso era praticamente impossível naquela época. Não havia médico em sua família, naquela comunidade não existiam médicos. E aquele bebê, então, de forma dedicada, vence a desnutrição, chega à universidade, se torna um médico e ali entende algo muito importante na sua construção pessoal, que era um senso de propósito. E ele entende que o seu propósito na sua trajetória individual era cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade. Ele parte a fazer isso ao redor do mundo, ele começa a cuidar de crianças em situação de HIV, vivendo com HIV/AIDS em Angola, em Moçambique, começa a trabalhar em situações com desafios cada vez mais frequentes, em epidemias de cólera, de malária, em terremotos no Haiti, em terremotos no Nepal, em circunstâncias de guerra civil, em extremos climáticos, progressivamente desafios sendo vencidos, celebrações e conquistas sendo alcançadas. Ele chega à Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, começa a trabalhar,
vai estar em mais de 70 países ao redor do mundo, até que aquele bebê desnutrido, gente, que havia vivenciado aquela vulnerabilidade, mas com tantos aprendizados, ele tem a oportunidade de criar centros de recuperação e educação nutricional ao redor do mundo, e hoje são mais de 35 centros em 5 países e cerca de 1.000 crianças hoje, neste momento, sendo cuidados por tecnologias de base comunitária no combate à desnutrição. Tudo isso, gente, toda essa caminhada permeada por aprendizados sobre a vulnerabilidade. Dentre eles, gente, que desde a primeira infância, esse bebê aprendeu que a espiritualidade era capaz de ressignificar muitas adversidades quando o ser humano não dava mais conta. Era capaz de ressignificar propósitos, e isso contribuía para a resiliência e o enfrentamento de vulnerabilidades. Mais tarde, esse bebê desnutrido, ele vai conhecer o documento técnico recém-publicado pela Sociedade de Pediatria, uma das maiores sociedades científicas do nosso país na pediatria, em julho de 22, que fala sobre a importância da espiritualidade na primeira infância, a importância desse bebê ter a visão, ele ter a perspectiva de que há algo maior do que ele mesmo e o seu entorno de adversidades, e que podem ressignificar a sua própria história. A importância, esses são textos literais desse documento técnico da Sociedade de Pediatria de São Paulo, de que a prece, de que a fé, especialmente na primeira infância, era muito importante para enfrentar seus próprios desafios, suas próprias doenças, seu medo, que o equilíbrio espiritual no ambiente familiar era extremamente benéfico no desenvolvimento saudável. Ele vai conhecer esse texto da Sociedade de Pediatria, dizendo que fé, crenças, religião e espiritualidade, aqui eu estou sendo ipsis literis, entre aspas, tem grande influência no neurodesenvolvimento da primeira infância e vai repercutir em todos os anos posteriores. E que crianças na primeira infância que receberam orientação espiritual e participavam de trabalhos altruístas, que olhavam para os outros, vivenciavam comportamentos altruístas, se tornavam adolescentes mais felizes de melhor convívio social. Aprendizados como a flexibilidade cognitiva, que esse bebê desnutrido em contextos tão adversos, com tantas restrições, muitas vezes tinha que olhar e adaptar a sua própria cosmovisão e pensar fora da caixa. Porque naquele contexto, todos os pensamentos estandarizados, padronizados, já produziam resultados que não levavam às soluções dos problemas. A flexibilidade cognitiva era uma habilidade necessária para a construção da resiliência, ver aquele problema de uma forma diferente, pensar novas ideias, ao invés de buscar soluções já automatizadas. Por fim, aquele bebê desnutrido, já chegando próximo dos seus 50 anos, ele completa esse aprendizado da vida quando ele conhece o livro Vulneráveis Mais Invencíveis. E aquele bebê vê de forma científica, quase um tratado sobre a resiliência, muitos dos pilares que ele mesmo tinha colocado em sua trajetória e vivenciado em sua trajetória. E ele entende, então, o papel agora do coletivo, não só as forças individuais que eu aqui estive compartilhando com vocês, mas a importância do ambiente, deste entorno produzindo e levando ao desenvolvimento da resiliência. Este livro, este tratado sobre resiliência, ele é muito interessante, ele faz um acompanhamento durante 40 anos de centenas e centenas de bebês que nascem no estado norte-americano e que nascem em condições igualmente de muita vulnerabilidade. Violência ali, sofrimentos intrauterinos, desestruturações familiares, como boa parte da nossa sociedade, como boa parte de nós brasileiros, da nossa primeira infância, como a gente colocou aqui, vivencia. E essas crianças, esses bebês que nascem em condições bastante desfavoráveis, são então acompanhados ao longo de 40 anos em um estudo longitudinal. E ao final de 40 anos, o que esses estudiosos eles concluem que, de fato, gente, 2/3 daqueles bebês acabaram em sua trajetória, resultando em condições que as adversidades afloravam
e trouxeram grandes dificuldades e resultados e performances e estruturações sociais complexas também nesses adultos anos depois. Mas, de forma muito interessante, esse livro traz o olhar sobre 1/3 daqueles bebês, gente, que, em resumo, estavam imersos em adversidades e vulnerabilidades. Mas esse 1/3 de bebês desenvolveu, gente, uma capacidade, uma competência, uma capacidade de agregar competência, autoestima e afeto que lhes permitiu adaptar a despeito de todo este contexto, gente, e superar esses desafios. A essa característica, os autores denominaram o nome resiliência, e estudando o que marcava a história desse 1/3 desses bebês vulneráveis, eles encontraram, gente, cuidadores de confiança, pais, professores, profissionais, como nós aqui que estamos nesse momento, que estabeleceram vínculos protetores de afeto e que traziam esses bebês vulneráveis a uma sensação de pertencimento, de propósito dentro de um todo, dentro de um coletivo. Bem, essas conexões sociais que este bebê, autor desse livro, ele traz e compartilha, foram somadas à perspectiva de que essas conexões precisam, gente, ensinar fortemente aos nossos bebês vulneráveis, às nossas crianças vulneráveis, desnutridas, vítimas de negligência emocional, vítimas da violência, precisam aprender, precisam caminhar com um ambiente que lhes traga esperança. Porque, gente, a alma da criança, ela vive, o que mantém viva a alma infantil é a esperança. Por mais que as adversidades existam e façam parte, este bebê, essa criança em situação de vulnerabilidade, ela precisa enxergar que outros tempos virão. Que sim, as adversidades fazem parte, que elas precisam ser dimensionadas de forma real. Mas quando eles vivenciam desde cedo o afeto, memórias afetivas, eles podem, em momentos de dificuldade, de adversidade, trazer à sua memória aquilo que lhes trazem esperança e entender, as coisas estão difíceis, não estão? Mas olha, eu ainda vou sair dessa. E eu ainda vou com meu pai de novo, subir aquela montanha, abrir aquela barraca e ver aquele céu estrelado que um dia ele me mostrou lá na serra, e que eu tenho certeza que aquela coisa tão boa ainda vai voltar. Essas memórias, gente, afetivas, essa esperança para vencer a adversidade são fundamentais no combate ao desesperar e no desenvolvimento da resiliência. Por fim, este bebê autor entende a equação do carvão ao diamante, que nada mais somos do que carbono. Essa é a nossa essência. Todos somos carbono. O carvão é um carbono desalinhado, assimétrico, desorganizado. Em nossa essência, todos somos carbono e muitas das nossas crianças podem vivenciar situações de desalinhamento, de desorganização, de vulnerabilidade, assim como a estrutura de um carvão. Mas exatamente, gente, a resiliência propicia que, mediante elevadas pressões e temperaturas, lá nas profundezas, este carvão, submetido a desafios e adversidades, apoiados por um ambiente de afeto, de pertencimento, esse carbono pode se organizar e, transformando-se de carvão em algo extremamente raro, alinhado, simétrico, que é um diamante. Em resumo, o diamante é um pedaço de carvão que não desistiu. Essa equação, ela está sistematizada nesse livro, Do Carvão ao Diamante, que nasce daquela situação de vulnerabilidade, percorrendo a vulnerabilidade do próprio autor,
percorrendo a vulnerabilidade de tantas crianças, tantos pares que ele cuidou e cuida ao redor do mundo, mas percorrendo especialmente, gente, a perspectiva que todos nós cuidadores temos que ter. A perspectiva de que essa equação, gente, ela talvez não seja tão comum, mas ela é possível. E é isso que nós precisamos buscar e percorrer, a equação do carvão ao diamante. Bem, para aqueles que ainda não me conhecem e a minha história, este bebê autor é exatamente a pessoa que compartilhou essa história com vocês nessa noite. Eu me ponho como autor, como bebê autor e como alguém que compartilha com todos os conflitos de interesse a sua própria história para a construção de uma caminhada, de uma trajetória comum a tantos pares que tenho no mundo. Muito obrigado, Érica, obrigado a todos vocês. Desculpem por todos os percalços técnicos, adversidades que fazem parte de qualquer trajetória, inclusive dessa noite, não é, Érica? Mas o importante é contornar, né, Ailton? Exatamente. Eu quero Deixa eu... agradecer imensamente, né? É sempre um prazer te ouvir, mesmo com esses dados que são tão duros, né, Ailton? A gente se conhece aí de longa data lá na pós da Faculdade de Medicina e você sabe o quanto me toca aí, né? As informações que você traz, né? É claro que é possível pensar numa resiliência, que a gente trabalha para isso, mas não seria necessário, né, se a gente tivesse um outro olhar sobre as pessoas e sobre o planeta, né? Talvez não fosse necessário ter tantas pessoas nessa situação, né? Então, te agradeço, Exatamente. né, por batalhar por isso, levantar essa bandeira em todos os lugares que você vai. Vocês viram aí, né, 5 países onde a instituição está presente, mas o Ailton, ele circula por outros países também, né, e acho que é muito importante quando ele fala nessa primeira pessoa, né, eu imagino o quanto as pessoas com quem você dialoga aí mundo afora, Ailton, se sentem inspirados pela sua trajetória, né. Então, só quero te agradecer por compartilhar tudo isso conosco. O microfone está aberto, quem quiser pode falar, escrever. A Magda também está falando ali inspiração. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. É como você No... saiu e voltou, você não vai ter tudo, né, Ailton? Mas as É. pessoas estavam comentando, fazendo elogios. Ah, sim, é verdade, é Como você verdade. Não saiu e vai voltou, adiantar você eu chegar no perdeu chat. o fio da meada. Ah, é verdade, é verdade. Não conseguirei resgatar aqui todas as mensagens, mas estou aí, gente, à disposição se a gente quiser dialogar um pouco, né, tanto sobre o aspecto dessas vulnerabilidades, né? Eu queria resgatar, então, Érica, enquanto as pessoas aí vão se habilitando, de Aham. repente, a trazer alguma contribuição, colocar algum questionamento, alguma indagação, né? Mas eu queria resgatar de forma tão preciosa o que foi o nosso congresso, sabe? As nossas discussões sobre vulnerabilidade, Érica. Que fantásticas. Eu, inclusive, sistematizei, eu até pensei em algum momento em trazer essa sistematização hoje sobre os aprendizados que nós tivemos ali no Congresso sobre Legal. vulnerabilidade, O desde Ailton está o aspecto... falando, né? Para quem não sabe, ele está falando do congresso em parceria do Instituto Langage com a Faculdade de Medicina na UFMG, sempre transdisciplinar, que aconteceu agora no último mês de julho de 2024. Exatamente. E que partilhas preciosas tivemos ali, né, de autores com tantas diversidades, com tantos contextos, desde a guerra da Ucrânia, né, a reflexões, né, em contextos igualmente desfavoráveis do ponto de vista socioeconômico, como eu coloquei, mas quanto aprendizado em relação à individualidade dessa vulnerabilidade, né? Como os bebês só aspiram, gente, independente deste mundo de adversidades que a gente compartilhou aqui, algo que nos marca é que o bebê, em meio a todo esse contexto, ele só aspira se adaptar. Isso é tudo que ele mais quer.
E E o de bebê forma não pode... singular, né, Ailton? É Exatamente. cada um ao seu modo, né? A seu modo, de forma extremamente individual. Inclusive, cada uma dessas adversidades vai trazer uma história muito individual a cada um desses bebês. Essa individualidade, né, nos permite, junto com a neuroplasticidade, junto com toda essa modalidade, essa intersetorial que o bebê tem de receber esses sentidos, nos permite dizer que a gente nunca consegue fazer uma previsão do que um bebê vulnerável pode se tornar. Ele é imprevisível. Um bebê vulnerável, ele é imprevisível se ele for acolhido por afeto, por um ambiente que mesmo... Gente, nós não estamos falando aqui simplesmente... A dificuldade faz parte da vida. Todos nós que formos compartilhar aqui, nós tivemos uma história de adversidade para compartilhar, inclusive durante a nossa infância. Mas, gente, se esse ambiente ele acolhe, se esse ambiente, por mais vulnerável que seja, se ele ressignifica, se ele caminha junto, se ele traz as referências, ele protege, ele consegue dizer que essas adversidades não vão ser capazes de determinar o futuro desse bebê, que o futuro desse bebê não é previsível a partir dessa adversidade, e estabeleceríamos uma relação causal, como esse terço de bebês do Vulneráveis Mais Invencíveis demonstrou. Essa vulnerabilidade, ela é individual, ela é precoce, ela pode vir desde a gametogênese, como os bebês, por exemplo, de reprodução assistida tem nos ensinado, e às vezes em relação à frequência, à prevalência de transtornos neurodesenvolvimentais, né? A gente tem uma ideia dessa precocidade, dessa vulnerabilidade, estabelecimento de padrões de comportamento, inclusive vulneráveis, né? Mas esse bebê, mesmo com essa vulnerabilidade que é intergeracional, ele traz o ensinamento de que aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje é extremamente fundamental para que a gente construa uma sociedade mais justa, né? Que não consigamos, infelizmente, como a Érica falou, nosso desejo é vencer as adversidades. Mas se não podemos ainda, porque não temos toda essa governabilidade, infelizmente, nós podemos, sim, trazer esses marcos para o desenvolvimento da resiliência, ensinar essa habilidade desde cedo, amparada pelo afeto, para ressignificar essas histórias e, de fato, dar oportunidades a esses bebês demonstrarem seu brilho. Ailton. A Carolina colocou para a gente ali o link, né, da livraria do Instituto Langage, onde o livro está disponível em outras plataformas também, mas eu imagino, né, quem ainda não leu o livro deve ter ficado com muita vontade, né, de ler o livro, porque o Ailton realmente conseguiu escrever do jeito que ele fala, né? Então, é um livro que você pega assim, vai até o final, né? Ele faz parte da coleção Bebê Sapiens, né? Então, é um livro em formato pequeno, muito agradável e vale a pena, né? Eu fiquei muito impactada a primeira vez que li como editora, né? Ainda na construção lá do livro. Acho que é realmente um livro que precisa ser andar por aí, né? Quem sabe também seja essa uma forma, né, da gente alertar as pessoas, né, Ailton? A Magda Exatamente. levantou a mão. Pode abrir, Magda. Magda é pediatra lá de Santa Catarina, Ailton. Que maravilha! Boa noite a todos. Olha, uma inspiração mesmo e me abre assim um leque de muitos interesses ao longo de quase 40 anos de prática pediátrica. Quantas histórias apareceram e quantas famílias que a gente teve a oportunidade de dizer isso. Mantenham a esperança, persistam, tenham fé. E isso foi no dia a dia, então é muito bonito e eu estou louca por esse livro. Parabéns, Ah, Ailton. que legal, Magda, ouvir isso. A gente na pediatria, né? Eu tenho sempre, cada vez mais, tido essa perspectiva. Às vezes a gente olha um resultado de exame e realmente as coisas não estão boas, as perspectivas não são boas. Mas tudo que aquela criança precisa, o primeiro passo para ela vencer aquela situação, é uma palavra de esperança. É dizer, olha, mãe, olha, eu quero dizer uma coisa, que a gente está junto nessa caminhada, que vocês podem contar com a gente, que a gente vai junto, que a gente vai buscar uma solução,
né? Pode ser que nesse momento eu nem saiba. Gente, isso é tudo que a criança precisa para vencer a adversidade. Ela se reinventa, ela refaz a imunidade dela. É impressionante, a gente está falando de epigenética, né? O afeto é uma substância epigenética. Hoje a gente conhece muito bem isso, que a gente não conhecia alguns anos atrás. Na minha vida clínica de 25 anos de formado, só sendo bem rápido, gente, eu vivenciei situações que, como clínico, como profissional da saúde da infância e da adolescência, eu não teria outra explicação a não ser falar sobre perspectivas de epigenética mesmo, de mutação, de variação de expressão genética por substâncias epigenéticas, como o próprio afeto, como o próprio desejo e o poder disso em ressignificar histórias e horizontes. Muito legal ouvir isso, viu, Magda, como colega aí nessa caminhada. Vamos em frente, sempre trazendo a perspectiva de esperança, porque a esperança é que alimenta a alma infantil. Ailton, tem aqui um comentário da Fabiana. Ela escreveu lá no chat, gostei muito da apresentação, aprendi muito. Gostaria de fazer uma pergunta envolvendo a complexidade entre dependência e vulnerabilidade, considerando que a ideia de dependência produz socialmente uma imagem do bebê como não capaz, como frágil, imaturo, dependente. Isso se soma às vulnerabilidades sociais e econômicas. Desse modo, a fala é muito potente ao nos fazer refletir sobre o modo como sempre olhamos para os bebês e principalmente para os bebês que nascem num contexto vulnerável e que isso não necessariamente representará seu futuro. Isso me traz a importância desse conhecimento para os educadores, pensando especificamente na escola, que historicamente teve dificuldades em lidar com crianças de contextos desfavoráveis, que muitas vezes acabam em desvantagem na escola. São aqueles que mais fracassam. Exatamente. Que reflexão Da potente Fabiana. da Fabiana, viu, Fabiana? Completa. Me veio aqui agora à mente algo que eu vi recentemente, um professor, gente. Eu ouvi essa história agora, há pouco tempo, de um professor que chega a uma escola de uma comunidade extremamente vulnerável, né, de uma capital brasileira, e ali a ele é apresentado uma série de crianças, de adolescentes extremamente vulneráveis, gente, que, em resumo, que, entre aspas, eram vistos como os problemas da escola. E apresentaram, entre aspas, até então, os problemas da escola para aquele professor. E aquele professor, começando naquela escola, ele tem a seguinte ideia, gente. Ele reúne todos aqueles alunos que estavam trazendo ali circunstâncias relacionadas à violência, a bullying, a comportamentos, muitas vezes intitulados como antissociais. Ele reúne todas aquelas crianças e adolescentes e fala assim, gente, nós temos algo para compartilhar para você. Eu tenho. O quê? Vocês agora serão o time da escola. Oi? O que você está falando, professor? Estou falando que vocês, ele reúne, então, aqueles, entre aspas, problemas da escola e diz, vocês vão representar a escola no campeonato dos jogos intermunicipais. Então, gente, aqueles alunos que estavam acostumados a serem vistos como aqueles que só dão problemas, que estão sempre na sala do diretor, que não tem perspectivas para eles se deparam com a situação que eles iam representar a escola. E aquele professor, então, começa a trabalhar com aqueles alunos, dedicar-se a treiná-los e começa a trazer ali princípios como a disciplina, como a necessidade de chegar no horário e começa a vincular isso, inclusive, à performance escolar desses alunos. Gente, em resumo, aquele professor traz uma transformação naqueles alunos ao exatamente inseri-los em um propósito, em algo que foi assim desenhado para dar um novo significado àqueles alunos, e aqueles, então, eles vão competir, inclusive chegam até a final, não ganham, mas, em resumo, aqueles alunos ressignificam a sua história de alguém que era um problema para alguém que ia representar a sua própria escola, simplesmente porque aquele professor entendeu a importância de trabalhar de forma estratégica, né, em olhar para aquele que mais precisa dentro desse princípio de equidade. A gente precisa ter esse olhar estratégico, gente. Eu me lembro agora que eu estive na Colômbia, só para terminar, e vi isso há anos atrás, Érica, grupos operativos
em comunidades, em unidades de saúde, em associações comunitárias que ensinavam a resiliência. A Colômbia, para aqueles que sabem, hoje, inclusive, tem um IDH maior do que o do Brasil. Há 2 décadas atrás, era vista como um dos lugares mais violentos do mundo. E lá a gente chega a Medellín, a gente chega em cidades colombianas que estavam imersas, gente, em níveis de violência, de criminalidade, de narcotráfico, até superiores ao que temos hoje no Brasil. E eles começam a trabalhar, Érica, resiliência, ensinando em grupos operativos, assim como se ensina cessação do tabaco, sei lá, né, e dentre outras coisas, ensinar em sessões a resiliência. Só para dizer, gente, que a resiliência é ensinável, que é uma habilidade socioemocional fundamental para o sucesso e que ela é extremamente potente quando a gente lida com a vulnerabilidade. Para dizer que a situação é difícil, mas que a gente não pode desistir, né, Ailton? Exatamente. Então, te agradeço imensamente. Você sabe o quanto para mim é um prazer contar com você por aqui. Então, agradeço a participação de todas as pessoas. Divulguem, porque vai ficar, né, gravado lá no YouTube do Instituto Langage. Então, agradeço a todos. Muito obrigada, Ailton. Até breve. Por nada, Um foi um abraço. prazer. Grande abraço, turma. Tchau, tchau. Tchau.